Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, assim, eu gostaria de convidar, se os companheiros do Jacarezinho quisessem estar junto do palco comigo, Almi e Marcelo Patrocínio. Então, acho que é importante ressaltar o que a Mônica falou. Não somos lideranças, somos representações, somos resistência dentro de um contexto muito criminalizado historicamente, né? Então é importante frisar que somos a resistência desse contexto dos grandes intelectuais que estão na mesa e que nos fazem, enquanto juventude, nos espelhar para um mundo melhor. Enfim, por que eu convidei aqui o Almi e o Marcelo Patrocínio? Porque é justamente para desmistificar um pouco essa ideia de que existe um líder, né? Existem figuras representativas dentro de um contexto social, né? Então, a gente acredita nesse contexto coletivo, onde a construção dos nossos talentos esteja amarrada nessa coletividade, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, e me desculpem, a gente não trouxe o slide, mas a gente vai falar aqui da Nosso Talento Produções, né, que é o projeto que a gente veio se embasando ao longo de 2 meses aí de muita correria, assim. O Jacarezinho entrou bem atrasado nessa discussão, né, muito por conta de incertezas, tensões que a gente passa mesmo no dia a dia, mas estamos juntos, estamos dentro e queremos participar, né? Enfim, o Jacarezinho, né, cara, uma favela que começou com as suas primeiras ocupações em 1917, né, hoje em dia se configura como uma das mais populosas favelas do Rio de Janeiro, né? A gente viu que a gama de possibilidades de artistas culturais e produções culturais sempre foram muito presentes dentro do Jacarezinho, numa pesquisa histórica que a gente está fazendo, né? Enfim, então muito valorizado a partir do samba, a partir dos compositores de beco, das vielas, né? Enfim, então hoje em dia, eu, Marcelo Patrocínio, Almi, nós representamos a Jovem Guarda, né? Então nós queremos uma possibilidade de modernidade a partir daquilo que podemos construir, né? Eu, como profissão, sou fotógrafo, sou estudante de pedagogia, então me interesso muito pela prática da fotografia e do audiovisual a favor e a serviço da educação brasileira, né? Então, na Nosso Talento Produções, a gente pensou em 3 eixos, né, inicialmente, que seria a documentação fotográfica da favela do Jacarezinho, né, a produção de filmes anexadas à agência Jaca Filmes, né, que seria uma agência audiovisual, e um estúdio de fonografia, para justamente atender a esses compositores que tanto falamos no passado, mas que pouco demos oportunidade, né? E aí, tipo, em outras discussões, entendemos o seguinte: antes era um guarda-chuva, cadeia produtiva e centro de inovação cultural. A gente viu que tinham muitas amarras, né? Então, como a gente está engateando nessa coisa de estar presente nos projetos, a gente pensou, vamos reduzir um pouco e colocar tudo meio que anexado na Nosso Talento. Então é aí que, por exemplo, entra a marcenaria e o artesanato, mas que eu vou falar depois como que ela entra como função nesse processo todo. Enfim, a gente percebeu que muitos desses artistas não tinham tanta gama de possibilidades de, por exemplo, estar num estúdio de fonografia para gravar as suas músicas. Os MCs de funk, os grupos de pagode, os corais de igreja, né, os grupos de umbanda e candomblé, eles nunca tiveram essa oportunidade próxima de atuar dessa forma. Então, tinham muito que ir para o Leblon, Copacabana, né, lugares, né, dos grandes centros do Rio de Janeiro, onde esses serviços eram muito caros. Então, a proposta do estúdio de fonografia, inicialmente, é construir, né, essa estrutura para que os compositores locais possam ter acessibilidade e qualidade para que possam ser lançados ao mercado artístico e nacional, né? A fotografia ela vem com uma função do seguinte: nós estamos prevendo 60 vagas no todo do projeto e sempre tentando colocar anexado formação de profissionais, né, e trabalho, né? E como? A gente está prevendo o lançamento de alguns editais públicos para que as pessoas que já tenham experiência possam ensinar aqueles que nunca fotografaram qual a importância da fotografia, tanto para um uso, né, mercadológico, como para um uso político educacional. Enfim, então, além disso tudo, de gerar renda, emprego, de se tornar sustentável a partir dessas demandas de fotografia de festas, de batizados, de eventos culturais, de pautas para o BNDES, por exemplo, já deixando já uma bola,
Enfim, a gente também vai alugar equipamentos fotográficos e audiovisuais nesse contexto todo. E muito mais além disso, nós vamos fotografar o Jacarezinho. Eu, como fotógrafo, fotografo desde 2007. Então, nunca tive muitos problemas em fotografar, né? Não é porque hoje encontramos um processo de militarização do Jacarezinho com as UPPs que podemos ter liberdade para fazer isso, né? É importante ressaltar essa possibilidade de os moradores das favelas se verem como atores fundamentais da construção e desenvolvimento dessa favela. Então, por isso a importância da fotografia no contexto e do audiovisual com a Jaca Filmes, que é o seguinte: a produção de documentários e ficções. Todas essas ações pautadas na construção da memória e a valorização da história do Jacarezinho, né? Então, a gente vai construir produtos alicerçados a essa memória oral dos moradores, a essa história como fonte de sustentabilidade, né? Então, a marcenaria e o artesanato entra nesse processo também. É preciso a gente pensar como que com o artesanato e com a marcenaria a gente reconstrói memórias, né? Resíduos sólidos também. Ou seja, a gente precisa avançar muito, né, ainda nessa construção de um projeto. Mas, enfim, eu acho que a ideia está bem amarrada nesse contexto, que é a valorização da memória, né? A valorização do talento dos moradores do Jacarezinho e entender a favela como parte, sim, integrante da cidade, e não só na teoria, né? Porque sociólogos, né, muitos sociólogos estudam que a favela é cidade, mas a prática a gente sabe que é muito diferente. Então, assim, antes de passar a fala para o Marcelo e para o Almir, se eles quiserem me complementar algo que eu tenha esquecido, eu faço um pedido que é preciso essas iniciativas avançarem não só no campo dessas favelas que hoje estamos discutindo, porque sim preciso avançar para a Baixada Fluminense. Apesar de nunca ter morado na Baixada e ter morado 25 anos no Jacarezinho, é preciso a gente ver com bons olhos essa iniciativa, tá bom? Vou passar a palavra aqui, me desculpa se eu me alonguei, tá bom? Bom dia a todos, tá? Meu nome é Almir, eu represento o Jacarezinho. Queria passar aqui uma mensagem a vocês de agradecimento. Agradecer a iniciativa desse projeto de desenvolvimento econômico, esse aceno em direção às favelas. Temos a consciência da nossa responsabilidade à frente desse trabalho. Temos nos esforçado e nos comprometido de uma forma integral, de corpo inteiro como um todo. Estamos determinados a fazer com que esses recursos sejam de grande valia útil e de transformação coletiva na nossa favela, gerando empregabilidade, gerando renda e principalmente o treinamento e o aprendizado profissional nas várias atividades que podemos propor através dessas demandas de equipamento. Essa oportunidade, esse recurso, esse fundo, não consideramos como fundo perdido, mas sim como fundo ganho. Estamos envolvidos e comprometidos com isso. Temos competência e potencial para fazer isso como agente transformador e realizador no coletivo, pela experiência que já temos como trabalho coletivo, na formação de cooperativa, na formação de grupo de trabalho e de grupo de aprendizado profissional. Obrigado. Só para encerrar, gostaria de dizer que não poderíamos perder a oportunidade de estar aqui hoje. Nós tivemos um dia ontem de conversa com o Rumba também, com outros parceiros que não puderam se fazer representar. E chegamos à conclusão que, mesmo não tendo uma apresentação aplausível, mas deveríamos nos fazer presente enquanto Jacarezinho, que faz parte agora desse fórum. Obrigado.